Olá pessoal, o meu nome é Fernanda Scheffer, eu sou estudante de naturologia e terapeuta integrativa e finalmente hoje vamos falar sobre o que é a naturologia. Bom, há várias formas de a gente poder explicar o que é a naturologia e geralmente quando alguém me pergunta, e sempre já estou acostumada, eu e meus colegas sempre perguntam, Natu, o quê? Geralmente a gente faz um discurso bem resumido sobre o que seria naturologia, mais abordando o que ela estuda e o fato de ela ser uma área da saúde. Porém, há diversos termos muito ricos e que amplificam o que realmente é a naturologia. E eu vou trazer eles para vocês aqui hoje, começando então pela criação da naturologia. Por que ela foi criada e quando isso surgiu? Isso ajuda a entender de fato o que ela é. Em 1986, houve a Conferência Nacional de Saúde aqui no Brasil, fazendo com que houvesse o requerimento, o pedido de que colocasse no SUS as práticas integrativas complementares em saúde, que a gente conhece como PICS, e que a mais famosa é a acupuntura, por exemplo. Bom, ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde, em paralelo, criou o programa da medicina tradicional, que não só reconheceu essas medicinas como importantes dentro da área da saúde, como também incentivou com que os países integrassem essas práticas das medicinas tradicionais nos governos, dentro ali do país. Isso aqui no Brasil foi fazendo com que houvesse vários profissionais de forma separada, assim, dispersa, e aumentou bastante a demanda, e isso fez com que houvesse necessidade de poder ter uma formação e ter algo que fizesse com que estudasse de forma um pouco mais integrada e científica também essas práticas e essas medicinas, para que elas não ocorressem de forma tão dispersa como estava, porque realmente aumentou muito a demanda dessas práticas, ainda mais agora esses últimos anos para cá. Mas isso lá, em 1990 mais ou menos. E isso fez com que, em 1998, surgisse o primeiro bacharelado de naturologia, na Unisul, em Santa Catarina. E a naturologia, então, foi criada neste contexto de ter uma graduação que pudesse estudar de forma mais apropriada e fundamentar essas medicinas tradicionais e as práticas integrativas em saúde. Bom, em 2002 surgiu a naturologia na Universidade Anhembi Morumbi, que é onde eu estudo. Atualmente em outras cidades também tem surgido a naturologia, houve agora em Joinville, mas também estão surgindo em outras cidades. Tá, nós já entendemos então qual foi o contexto da criação da naturologia, que ela então estuda as medicinas tradicionais, como a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, e também as práticas integrativas em saúde, complementares, que nós temos os florais de Bach, a fitoterapia, meditação, yoga e por aí vai. Só que o que é naturologia? Por que naturologia? Naturologia significa o estudo da natureza. E aí, uma das coisas mais interessantes que me ocorreram muitas vezes foi que as pessoas acharam que, quando eu falei que eu estudo naturologia, elas perguntavam: é a natureza que vocês estudam? No sentido de uma natureza externa, no sentido de ser do meio ambiente. E isso me mostrou e confirmou o quanto que a nossa sociedade acabou criando essa separação de que a natureza é algo externo e nós somos seres humanos à parte dela que convive ali com ela. Porém, nós somos a natureza e isso a medicina tradicional nos mostra muito. Nós fazemos parte dessa natureza. Então, a naturologia estuda sim a natureza humana, a natureza para com o outro e a natureza também desse meio ambiente, porque nós estamos conectados. E o que acontece na natureza externa acontece na natureza interna e vice-versa.
A gente estuda também as ciências humanas, as ciências sociais e as ciências biológicas. Então a gente estuda o corpo humano de acordo com a medicina convencional, estuda parte de sociologia, de filosofia, fenomenologia. E ao então abarcar tantos saberes, tantas ciências, a naturologia tem trazido um campo, um estudo que é a transdisciplinaridade. E aí vale dizer que dá para fazer um vídeo, e eu vou fazer um vídeo explicando melhor o que de fato é, mas de forma um pouco bem resumida, a gente acabou separando as disciplinas como algo desconectado entre elas. Então nós temos a exatas, nós temos a saúde, a biológica, a humanas, mas elas estão todas conectadas quando a gente consegue ir estudando mais a fundo cada uma e vendo essas conexões, esses diálogos. E quando a gente vai se dialogando cada vez mais com uma e com outra, a gente produz um conhecimento novo. Ao produzir esse conhecimento novo dessas duas, nós podemos juntar esse conhecimento com outro conhecimento de outras duas. E aí vai fazendo uma rede ali de conhecimento e de repente a gente nem percebe se aquilo é só da exata, se é só da saúde, se é só da humanas. A gente vê que tem algo ali que foi criado junto. Isso é um pouquinho da transdisciplinaridade, mas eu posso explicar em outro vídeo melhor. Além disso, além desse conceito da transdisciplinaridade dentro da naturologia, nós temos a visão vitalista. Mas o que é a visão vitalista? A física mecânica, ela começou a focar bastante nos objetos, né? No estudo dos objetos. E isso teve uma importância enorme dentro da área da física e das ciências. Porém, acabou, dentro também do estudo só do corpo humano, só das doenças, a gente desvinculou e acabou negando durante muito tempo a existência de um corpo sutil, de um corpo energético. As medicinas tradicionais e também muitos médicos ocidentais, como Hipócrates, Avicena, Paracelso, o Dr. Edward Bach, o Rudolf Steiner, acreditavam na questão de que nós temos um corpo sutil, um corpo energético, que o vital é essa energia. Então, a visão vitalista considera que o ser humano tem essa parte energética. Na medicina indiana, na Ayurveda, a gente chama isso de prana. Na chinesa, de Qi. E no Japão, chama-se de Ki. E aí tem outras terminologias para as outras também culturas. Lógico que não abarca somente esse conceito de energia, é muito mais amplo do que isso. Mas para poder ter uma noção, é mais ou menos esse conceito de força, de energia. Então, a visão vitalista seria isso. A física moderna nos ajudou a entender melhor esse corpo sutil. Por quê? Porque descobriu-se o campo eletromagnético. A gente sabe que o campo eletromagnético a gente não vê, a gente não consegue ver o campo ali, mas ele está presente. A gente vê através dos fenômenos que ele cria com o ímã e com a corrente elétrica. O corpo sutil seria mais ou menos nessa questão. Nós não somos só o nosso corpo físico, não somos só matéria. Então, dentro disso, de entender que nós não somos só o corpo material, nós também temos um corpo vital, e aí a gente pode agregar a dimensão do emocional, a dimensão do mental e a dimensão também do espiritual, que está hoje em dia várias pesquisas comprovando a importância de se ter uma espiritualidade. Não no sentido de religião, mas no sentido de acreditar em algo maior, seja a nomenclatura que você der para isso, de acreditar em algo a mais. E isso traz para nós o conceito de multidimensionalidade, que também está dentro da naturologia. Então, nós temos um corpo físico, um corpo vital, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. Isso, então, traz a concepção da visão multidimensional do homem. Só que a gente pode pensar, então, está separando. Mas não, nós temos a visão integrativa, a visão integral. Nela a gente considera então que nós somos feitos dessas partes, porém
nós somos um todo. Então, ao olhar para essas partes, nós sempre temos que lembrar que nós somos compostos de um todo. O fato de a gente observar cada parte nos ajuda a entender melhor onde que está a questão maior ali do ser humano. Mas nós sempre temos que lembrar que o que acontece no emocional vai repercutir no físico e vice-versa. Então nós temos essa visão integral, não há uma separação de só ver uma dimensão. E um último conceito que eu queria trazer para vocês surgiu junto com a naturologia, na naturologia, que é a visão de interagência. A visão de interagência, em vez de a gente chamar aquela pessoa que está vindo tratar de paciente, que a gente acabou trazendo uma conotação de passivo, mas mesmo vendo da palavra paciência, na verdade, o interagente, que a gente começou a chamá-lo desse modo, teria essa postura de interagir para poder ser corresponsável da própria saúde. E aí eu vou fazer um vídeo também explicando melhor a interagência, porque tem muita coisa ali muito interessante da gente poder discutir e conversar sobre. Mas basicamente a interagência é isso, é do indivíduo perceber que ele é responsável pela própria saúde dele. E o naturólogo vai então ajudar a dar essas ferramentas, vai dar esse suporte para que ele possa então pouco a pouco se apropriando da própria saúde e se transformando. Então o naturólogo ele mexe muito com essa questão da promoção da saúde, da prevenção de doenças, também da recuperação da doença, mas sempre nesse olhar da saúde, de fazer com que aquela pessoa consiga se autoconhecer, se autocuidar e se transformar a partir disso. Bom, dito isso tudo, eu queria trazer para vocês agora o conceito mesmo robusto e criado para a naturologia, que vai ficar um pouco mais claro pelo fato de que nós conversamos um pouco de cada termo. Bom, então o que é a naturologia? É o conhecimento da área da saúde, embasado na pluralidade dos sistemas terapêuticos complexos vitalistas, que nós já sabemos então o que é o vitalismo, a visão vitalista, que parte de uma visão multidimensional do homem, físico, vital, emocional, mental, espiritual, do processo de saúde e doença, e utiliza a relação de interagência, que nós vimos agora há pouco, e de práticas integrativas complementares no cuidado e atenção à saúde. Ainda dá para discutir muito sobre o que é a naturologia e a gente destrinchar um pouco mais cada desses termos, mas eu espero que tenha ficado um pouco mais claro do que de fato é a naturologia, esse campo tão rico, que também está em construção por ser uma área muito nova. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, por favor, comente aqui. Se você gostou, curte aqui, por favor. Se inscreva no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, da gente conversar um pouco mais sobre esse campo. E que pra mim já é um estilo de vida, inclusive. Até os próximos vídeos e tchau!